Mulher sublime, de graça inigualável, casta, amorosa e sempre amável, humilde, paciente. Salve Virgem Puríssima. Vamos falar um pouquinho sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O termo que era usado né, aí parteno, que é o termo que era usado para dizer a sempre Virgem Maria. No caso, a gente sabe que os primeiros cristãos acreditavam, inclusive os evangelistas, na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Os primeiros cristãos, os santos padres, em toda a história da igreja. Os reformadores também aceitavam, como Lutero, Calvino, Zwingli e outros aceitavam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, por que hoje, né, há essa loucura? Sem dúvida, a gente sabe que isso não é algo inspirado por Deus, porque é algo que foi confirmado em toda a história da igreja, pelos santos, pela Escritura, pelos reformadores, e hoje, se duvida, tem algo muito estranho. Então vamos lá. A Escritura vai falar assim, em Lucas 1:26. Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem desposada, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1:26. Vai falar em Mateus 1:22 o seguinte: Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus 1:22. Ou seja, concebei da luz, né, virginalmente. Aqui vai mostrar a virgindade de Maria antes do parto. E é interessante que às vezes a gente fica se degladiando sobre esse texto aqui num ponto. Por exemplo, alguns ficam debatendo assim, não, mas o termo irmãos era diferenciado só no hebraico. E o evangelho foi escrito em grego e outras passagens, e as outras cartas também, o Apocalipse. Logo, Nossa Senhora é chamada de parenta ou prima de Isabel, então o termo primo era utilizado. Então é um dos argumentos que se usa, né, para dizer que de fato Jesus tinha irmãos consanguíneos, porque na Escritura, no grego, se usava também o termo primo ou o termo parente. Porém, há de se observar uma coisa: raramente se usa o termo primo, raramente. O termo que é usado geralmente é irmão, para indicar parentesco. No próprio grego, raras exceções aparece a palavra primo. Mostra que não era algo usual, era algo raríssimo. Mesmo entre os primos e parentes era usado também o termo irmão. É interessante que São Mateus ele pega a passagem de Isaías 7,14, que não falava no sentido exegético da Virgem Maria, mas no sentido tipológico, aqui é a tipologia bíblica. Então São Mateus entende essa profecia em relação à Virgem Maria. Só que no hebraico há 3 traduções que se pode colocar: moça, jovem ou virgem. São Mateus escolhe não da tradução hebraica, ele escolhe da tradução Septuaginta, a palavra virgem. Ele poderia ter escolhido da tradução hebraica, mas ele escolhe da tradução grega, da Septuaginta, e reconhece que a profecia é relacionada à Virgem Maria, de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou seja, o sinal é a virgem, o sinal da virgindade. Então a virgindade de Maria é um sinal de que ela é a mãe do Messias, a mãe do Salvador, né? Depois a gente pode colocar textos do Antigo Testamento que vão abordar também essa virgindade de Nossa Senhora. Nossa Senhora permaneceu virgem. Alguns vão argumentar assim: Nossa Senhora é virgem antes do parto, antes de ter Jesus, mas depois de ter Jesus, ela teve inúmeros filhos, porque filho é uma bênção de Deus, e para o povo hebreu ser estéril era uma maldição, e por isso Nossa Senhora tinha que ter muitos filhos, como prova da bênção de Deus. São Marcos vai falar o seguinte, em Marcos 6:3, Vios Maria, ou seja, o filho de Maria.
não os filhos de Maria, e não um dos filhos de Maria. O termo que é usado é vios Maria, ou seja, o filho de Maria, artigo definido singular, Marcos 6,3. E não dos filhos de Maria, querendo mostrar que ele era o seu único filho. No caso, os protestantes utilizam a expressão antes de coabitarem, para demonstrar que a Virgem Maria teve relações sexuais com São José, né? Vamos ao texto que vai falar isso. Mateus 1,18. Ora, antes de coabitarem significa apenas antes de morarem juntos na mesma casa. Isso aconteceu quando José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Mateus 1,24. Os protestantes vão falar também acerca do filho primogênito. Até eles vão usar o termo, né? Maria deu à luz o seu filho primogênito. O filho primogênito não quer dizer somente primeiro filho. Pode ele ser filho único ou não. No caso, a lei de Moisés vai falar em Êxodo 13:2 a respeito de consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele é meu, Êxodo 13:2, ou seja, primogênito é aquele que abre, é uma expressão de falar aquele que abre o ventre, é uma forma de falar isso também, né? É uma forma de dizer que é o primeiro, e não quer dizer que precisa ser o primeiro cronologicamente, e nem ser o primeiro de vários que virão. Pode ser o primeiro e ser único ao mesmo tempo. Também, no livro de Êxodo vai falar o seguinte: todo primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo 11:5. No caso, aconteceu dessa forma, né? Não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo 11:30. Como em todos os países deveria haver casar de um só filho, sem dúvida, né? Mas morreu todo primogênito, mesmo que fosse só um. Outro trecho da Bíblia que vai nos apontar essa questão é o seguinte texto, Números 3:4. Contar todos os primogênitos masculinos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Ou seja, todos os primogênitos da idade de 1 mês para cima. Logo, esse primogênito de 1 mês, sem dúvida, era filho único. Porque teria que haver o espaço de meses para nascer o outro, pelo menos, né? Não ia nascer com 15 dias. Outro filho, ou menos de 1 mês. Se há primogênito de 1 mês de idade, não pode se exigir que haja um segundo, né? Em Mateus 1:25, vai falar o seguinte: José não conheceu Maria, não teve relações com ela, até que ela desse à luz um filho. Mateus 1:25. Aí muitos vão afirmar que esse até, ele faz referência ao passado, e no futuro José teria relações sexuais com Nossa Senhora, porque conhecer significa ter relação sexual segundo o mundo bíblico. Essa é a argumentação protestante. Micol, filha de Saul, ela não teve filhos, e o termo que é usado é até o dia da sua morte, o até, em 2 Samuel 6:23. Lá em Gênesis 28:15 vai falar o seguinte: não te abandonarei até não se cumprir tudo o que disse. Ou seja, o primeiro texto, será que Micol teve filhos depois de morta? Será que o Senhor abandonou depois de se cumprir tudo o que disse? Até não se cumprir tudo o que disse. Depois o Senhor abandonou? Gênesis 28:15. Então o termo até muitas vezes quer dizer para sempre, confirmação, permanecerá assim, intacto. Deus não está dizendo que vai abandonar, no caso aí, né? Então, por exemplo, Mateus 28:20 vai falar o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20 para você decorar aí, ó. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que o Senhor, quando se consumar os séculos, Ele vai nos abandonar? É uma loucura, né? Estes exemplos deixam claro que a palavra até, ela vai significar o quê? Um reforço do milagre operado, ou seja, confirmando a encarnação do Verbo por obra do Espírito Santo e não por obra do homem, no caso São José.
Outros protestantes eles vão negar a virgindade perpétua de Maria, alegando que a Bíblia mostra, no caso, outros filhos, além de Jesus, né? Por exemplo, as passagens são as seguintes. Estando Jesus a falar, disse-lhe alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos querem ver-te. Está em Mateus 12, do 46 ao 47, em Marcos 3, do 31 ao 32, e em Lucas 8, do 19 ao 20. No caso, o argumento protestante é colocado como se aqui mostrasse que Jesus de fato teve irmãos. Vamos ver se de fato é isso.